Estamos começando agora o segundo episódio da série analisando condicionantes de licenças ambientais. No primeiro episódio, a gente analisou as condicionantes de uma licença de operação de um posto de combustível, que inclusive foi emitida recentemente ainda, se eu não me engano, foi no mês de março, foi abril, tá, de 2020. Então, a gente fez a primeira análise, foi o primeiro capítulo dessa série. Se você não viu, eu recomendo que você dê uma olhada, porque posto de combustível é um dos empreendimentos que eu caracterizo como empreendimentos universais. Então, se você quer atuar no licenciamento ambiental, se você quer atuar como consultor ambiental desses empreendimentos, eu aconselho que você dê uma olhada lá, porque lá eu te dou uma análise bem prática de como deve acontecer o acompanhamento desse empreendimento, atendimento de condicionantes de licenças ambientais, assunto 100% prático e 100% atualizado para você. E nesse segundo capítulo eu vou trazer um novo empreendimento. Nesse caso aqui, nesse capítulo eu vou trazer extração mineral. Então eu vou compartilhar aqui com vocês já a licença, porque a aula que eu vou dar para vocês aqui é 100% prática, então eu trouxe uma licença aqui para a gente analisar. É uma licença emitida pelo órgão ambiental aqui do meu município, Juazeiro do Norte, aqui, ó. Juazeiro do Norte, o órgão ambiental, Autarquia Municipal de Meio Ambiente. E é uma licença de operação para extração mineral de rochas, no caso aqui, especificamente granito. E aqui eu estou mostrando para vocês como é, se você nunca teve acesso, tá? Como é a estrutura de uma licença ambiental. Então, você tem aqui papel timbrado pela prefeitura, né? No caso aqui é uma licença, o município ele tem essa competência técnica de licenciar, competência técnica e jurídica para licenciar. Não é sempre assim. Quando o município ele não pode licenciar atividades que são de impacto local, quem licencia é o Estado. Nesse meu caso aqui, o município pode licenciar, por isso que a licença é dele. Então, aqui está a estrutura, você tem aqui a gente já sabe que foi uma regularização. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o empreendimento já funcionava aqui, nesse caso, e aí a gente fez uma licença para regularizar a operação daquela atividade, por isso que tem essa modalidade de regularização de licença de operação, ok? Então, aqui ele vem a Superintendência Municipal de Meio Ambiente, no uso das suas atribuições, expede o presente licença, autoriza, aí tem aqui os dados da empresa, eu tirei porque são dados pessoais, não é interessante a gente publicar dados pessoais sem a autorização do empreendedor. Também não é importante para vocês saberem também os dados pessoais que a licença tem. É importante você ver como é que funciona a estrutura de uma licença. Você tem um nome, ou razão social, CNPJ, o endereço, o município, está aí, Juazeiro do Norte, e o processo junto ao órgão ambiental, que é a AMAJU. Mais embaixo a gente tem um texto da licença. Então aqui tem a regularização de licença de operação referente à extração de rochas, no caso aqui granito, com beneficiamento. Então essa licença ela já está incluindo o processo de beneficiamento. Só para contextualizar melhor para vocês aqui, esse granito ele é extraído, nesse caso aqui, para a produção de brita, que é um material muito utilizado na construção civil, tá? E quando ele fala no beneficiamento, é na própria produção da brita, através da extração do mineral, que é a matéria-prima para produzir esse material final, né, de construção civil, que é a brita. Então, você tem a extração de rochas, que é o granito, e dentro desse empreendimento, dentro dessa licença, você tem uma planta de britagem. E essa planta de britagem, que é um britador fixo que tem lá, é o responsável pelo beneficiamento, que é pela produção da brita. Então, está aqui o código, que esse código aqui é o código oficial que essa atividade tem junto ao órgão ambiental do município. Então, tem aqui o código 11.06, tem uma tabela, todo órgão ambiental tem uma tabela, ele organiza o empreendimento por tipologia, por tipo, natureza do empreendimento. Posto de combustível é um tipo diferente, extração mineral é outro tipo, lava-jato é outro tipo, e essas tipologias são organizadas por códigos, para melhorar a questão do monitoramento, da organização interna do órgão ambiental. Então, aqui tem um código em uma área total de 1,38 hectares, é uma área relativamente pequena, né, de extração mineral, com um processo DNPM, número, aí eu também tirei aqui o dado pessoal, né, o número do processo, latitude do ponto de amarração, longitude do ponto de amarração, também tirei, localizado e tem um endereço. Então, nesse texto, o órgão ambiental ele já resume bem qual é o escopo dessa licença, né? Diz qual é a atividade que está sendo licenciada, qual é o processo, né? Qual é o ponto de amarração da área que está dentro aí do empreendimento que essa licença está outorgando a atividade de operação e todas as informações mais detalhadas. Aqui embaixo entra o foco dessa aula que eu estou trazendo para vocês, que é justamente uma análise das
condicionantes. Condicionantes. Se você não assistiu a primeira aula dessa série aqui, analisando condicionantes, eu aconselho que você dá uma pausa aqui, dá uma olhada lá naquela aula, porque eu explico melhor sobre o conceito de que é condicionantes. Basicamente, condicionantes são exigências que são feitas dentro da licença ambiental, que deve ser feita através de um monitoramento, né, da atividade. Por exemplo, eu passei aqui e não falei para vocês, essa licença ela tem validade até 4 de fevereiro de 2022. E ela foi emitida em 4 de fevereiro de 2020. Então, você tem 2 anos de validade de licença aí, e esses 2 anos tem que ser feita uma atividade de monitoramento, uma atividade de acompanhamento técnico. E o que justifica a necessidade desse acompanhamento técnico por parte de nós, que somos consultores ambientais especializados em licenciamento, tá bom? São as condicionantes. Todas as licenças vêm cheias de condicionantes, e é justamente isso que a gente está analisando na prática aqui nessa série. Então, eu destaquei aqui as principais condicionantes dessa licença para a gente analisar do ponto de vista prático, como eu faço para planejar os trabalhos de acompanhamento dos empreendimentos. Porque primeiro eu faço um estudo das condicionantes, esses estudos eu levo as informações para uma planilha de monitoramento, e aí é que eu faço todo o trabalho de gestão de acompanhamento dos empreendimentos que são os meus clientes. Então, vocês também vão fazer isso quando vocês estiverem atuando aí no acompanhamento de empreendimentos licenciáveis. Então, tá aqui. Vamos começar com a primeira categoria de condicionantes, que são aquelas condicionantes mais gerais, tá bom? E a gente já começa nesse primeiro item aqui, ó. Submeter a prévia análise da AMAJU, que é o órgão ambiental do município, qualquer alteração que se faça necessária no empreendimento. Por que que eu destaquei esse aqui? Para você ter realmente, você botar isso na cabeça, ficar bem cristalizado na cabeça de vocês, que qualquer alteração que ocorre em empreendimento tem que ser informada à AMAJU. E por que eu estou dizendo isso? Porque durante a vida útil de um empreendimento, durante a vigência de uma licença como essa, por exemplo, que é de 2 anos, é muito raro que o empreendedor não faça nenhuma modificação na área dele. Por exemplo, não vai expandir a área de extração mineral. Será que em 2 anos ele só vai realmente extrair naquele local que ele começou a lavra, o processo de extração mineral? Provavelmente não. Será que não vai haver nenhuma alteração? Será que não vai ter modificação, por exemplo, na razão social da empresa, nos equipamentos que são utilizados? Porque para essa licença sair, eu entreguei uma série de estudos e projetos ambientais que eu caracterizei bem a situação atual do empreendimento. Então, coloquei os equipamentos que são utilizados, a quantidade, por exemplo, de caminhões que são utilizados na extração, no transporte desse mineral, da planta de extração até a planta de britagem. Então, tudo isso foi informado. Será que vai se manter durante toda a vida do empreendimento as mesmas informações? Raramente isso acontece, mas provavelmente não vai acontecer. E é interessante você saber que qualquer alteração, ele é bem específico aqui, ó, qualquer alteração que se faça necessária ao empreendimento deve ser comunicada ao órgão ambiental. Se for uma alteração que gere um impacto significativo, aí ele coloca aqui, inclusive, prévia análise. Antes de ser feita essa alteração, tem que ser feita a análise da AMAJU. A AMAJU tem que aprovar. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que no decorrer da vigência da licença, o empreendedor ele decide expandir a lavra, ou ele decide explorar outros locais que estão dentro daquela área que foi licenciada, mas não estava dentro da área diretamente afetada no início do projeto de licenciamento. Então, eu preciso informar ao órgão ambiental que houve uma mudança, né, no planejamento da lavra, no planejamento da área de extração, e essa mudança ela vai ser analisada pela AMAJU. Se tiver tudo ok, se estiver realmente respeitando os limites do licenciamento, se tiver uma questão aí da mitigação dos impactos, se os projetos estiverem contemplando aí essa situação, essa possibilidade de alteração, aí vai ser aprovado e vai dar continuidade. Mas o empreendedor não pode simplesmente alterar as atividades, o escopo das atividades, sem qualquer comunicação com o órgão ambiental. Tem que haver comunicação. Inclusive, isso é um dos pontos principais aí que justificam a necessidade de um acompanhamento no empreendimento. Então, esse é o primeiro ponto que eu resolvi trazer para vocês aqui. O segundo ponto é o seguinte: manter essa licença e demais documentos relativos ao cumprimento das condicionantes ora estabelecidas disponíveis à fiscalização
Tá? Amaju, por que eu destaquei isso aqui? Porque isso aqui já é uma das primeiras atividades que você tem que fazer quando você recebe uma licença ambiental do órgão e vai apresentar essa licença ambiental ao empreendedor. Todos os documentos, licenças, CTF do IBAMA, inclusive eu não comecei essa aula falando sobre isso, mas aquelas mesmas condicionantes gerais que a gente falou no posto, que é o CTF do IBAMA, o TCFA, o relatório de atividade potencialmente poluidora, todas essas também são inclusas nessa atividade. Inclusive, tem uma atividade a mais, chamada Relatório Anual de Lavra, que está incluso aqui, mas eu não vou entrar muito em detalhes nesse relatório. Então, fica um exercício para você que quer se aprofundar mais no acompanhamento de atividade de extração, dá uma pesquisada sobre o que é o Relatório Anual de Lavra. Tem uma sigla que fala RAL. Coloque isso lá no Google que você vai ter bastante material sobre isso, e qualquer dúvida você, claro, pode mandar para mim também. Mas todos os documentos relativos a cumprimento de condicionantes devem estar disponíveis para fiscalização da Amaju. O que é estar disponíveis para a fiscalização da Amaju? Está de fácil acesso. Geralmente eu peço para o empreendedor pegar a licença, colocar num quadro, colocar e colocar na parede do escritório dele, ou então fazer uma pasta com todos os documentos relacionados ao licenciamento ambiental, desde o protocolo até a fase de análise, até a fase de emissão da licença, atendimento das próprias condicionantes que estão aqui para vocês. Então, por que é importante falar isso? Porque ele não sabe, o empreendedor não sabe que tem que estar guardando isso. E muitos empreendedores não guardam, não têm essa organização com os documentos. Então, você como consultor ambiental, você tem o dever de informar para ele da importância de ele guardar todos os papéis, guardar todos os documentos, inclusive deixar todas essas licenças, protocolos de atendimento de condicionantes, CTF do IBAMA, todos esses documentos legais aqui, pregados na parede do escritório, porque quando um fiscal chega, ele quer ver isso na frente dele, ele não quer ver dificuldade para encontrar isso, tá bom? Então, você tem que deixar isso bem claro e ressaltar, porque é muito importante. Muito empreendedor já foi multado simplesmente porque o funcionário não sabia onde é que estava a licença ambiental. O fiscal chegou lá, pediu a licença ambiental e o funcionário que tinha acabado de chegar, estava com pouco tempo lá, não sabia onde é que eles guardavam a licença e ele foi multado. Depois ele entrou com a defesa, mas teve uma dor de cabeça aí de receber uma multa ambiental por causa de uma falta de organização de documentos, tá bom? Então, é seu dever também orientá-lo quanto a isso. Terceiro item, fornecer aos funcionários EPIs adequados ao tipo de atividade exercida, conforme a NR6 do Ministério do Trabalho. Por que eu destaquei isso aqui? Justamente para mostrar para vocês a multidisciplinaridade que tem aqui dentro de uma licença ambiental. A gente tem exigências relacionadas à saúde e segurança do trabalhador dentro do empreendimento, as leis que regem isso aí no Ministério do Trabalho, dentro de uma condicionante de uma licença ambiental. Então, o órgão ambiental ele se preocupa com a questão da segurança dos trabalhadores, com o cumprimento das exigências do Ministério do Trabalho com relação a cada atividade. Então, ele exige que os funcionários estejam equipados com os EPIs necessários. Se o fiscal do órgão ambiental chegar lá e ver um funcionário sem EPI, por exemplo, ele pode aplicar uma multa relacionada àquilo ali, embora seja um órgão ambiental, não seja um fiscal do Ministério do Trabalho, por exemplo, porque está aqui nas condicionantes da licença ambiental. Você tem que ressaltar a importância disso para o empreendedor, você tem que mostrar isso aqui para o empreendedor, mostrar que ele pode sofrer penalizações por causa disso, para ele realmente exigir dos funcionários o uso do EPI, e não só exigir, mas também fornecer EPIs em quantidade e qualidade necessária também para o conforto do funcionário, tá bom? Então fica aqui destacado para vocês. Próximo item, a Amaju, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar essa licença caso ocorra violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais, omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiam a expedição dessa licença ou graves riscos ambientais e de saúde. Por que eu destaquei isso aqui para vocês? Eu destaquei isso aqui para vocês, galera, porque isso aqui fundamenta de forma bem clara, e a gente vai ver isso ao longo dessa aula de hoje, a necessidade de um acompanhamento, porque não tem nem o menor sentido fazer um esforço
grande para essa licença ambiental sair, por exemplo, porque para uma licença ambiental dessa sair tem todo um processo por trás, desde a etapa de pré-licenciamento ambiental até a etapa de análise do licenciamento ambiental, tem investimento por parte do empreendedor, tem pagamento de taxa, tem pagamento de consultoria, tem um trabalho complexo em cima da emissão de uma licença dessa aqui. Então, não adianta de nada esse trabalho todo se você deixar o órgão ambiental suspender ou cancelar essa licença por falta de atendimento de condicionante, por exemplo. Então, é isso que você tem que mostrar para o empreendedor, para que ele realmente perceba a importância de um trabalho de acompanhamento, para que ele perceba que todo aquele investimento, todo aquele trabalho, toda aquela energia que foi dedicada para essa licença sair, não vai valer de nada se não tiver um acompanhamento, porque a qualquer momento o órgão ambiental simplesmente pode cancelar essa licença aqui por falta de acompanhamento, por falta de atendimento de condicionante, quando o órgão ambiental vê que tem graves riscos ambientais, ou seja, não tem um acompanhamento de um profissional da área de meio ambiente, acompanhando o dia a dia do empreendimento, botando em prática os estudos ambientais, as medidas de mitigação. Então, isso aqui já fundamenta de forma bem clara o empreendedor a necessidade do seu acompanhamento. Então, primeiramente, você tem que ter essa noção, essa segurança da necessidade do seu trabalho, para que você possa transmitir isso para o empreendedor, de modo a passar a segurança necessária para que ele possa te contratar. Então, deixei aqui esse item como um dos mais importantes dentro dessas condicionantes aqui, tá bom? No próximo item, a gente tem o seguinte: qualquer descumprimento das condicionantes da presente licença implicará no cancelamento da mesma. Perceba que o órgão ambiental não fala na suspensão ou não fala na advertência, fala no cancelamento, ou seja, a licença é cancelada. E ele ainda fundamenta com a resolução CONAMA 237 de 1997. Então, mais uma vez, totalmente ligado aqui esses dois. Esse aqui ainda ele é mais específico, mais taxativo. Se não tiver cumprimento de condicionante, a licença é cancelada, não tem conversa. Isso já aconteceu, eu já tive clientes que chegaram até mim porque isso aconteceu, então você tem que orientar, que deixar isso bem claro para o empreendedor. É necessário um acompanhamento. Sem acompanhamento, você pode perder essa licença a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá. Passando aqui, tem outros condicionantes, mas eu vim realmente nas principais, porque se a gente fosse falar de cada condicionante aqui, a gente ia passar horas aqui e tal. Então, eu decidi aqui trazer realmente as mais importantes. Então, é o seguinte, ó, adotar todas as medidas de controle, vamos lá, todas as medidas de controle e mitigação dos impactos ambientais adversos que serão causados, conforme descritos e recomendados nos estudos e planos apresentados à Maju. Por que eu destaquei isso aqui? Porque é o seguinte, eu sempre falo para vocês que estudos e projetos ambientais é algo que está dentro do contexto de um processo de licenciamento ambiental. Se você vai trabalhar com licenciamento ambiental, se você vai trabalhar na consultoria especializada em licenciamento, você vai estar cotidianamente elaborando estudos e projetos ambientais. Mas somente elaborar estudos e projetos ambientais não é o bastante, não finaliza o trabalho. Pelo contrário, cada estudo e projeto ambiental, que ele coloca aqui, estudos e planos apresentados à Maju, que você apresenta ao órgão ambiental, no caso aqui é a Maju, vem cheio de medidas que você falou que iam ser implementadas. Então, você tem a primeira etapa, que é a elaboração, e você tem a segunda etapa, que é a execução. E o órgão ambiental, ele exige que você comprove a execução dos estudos e projetos ambientais. Então, ele deixa aqui bem claro que se deve adotar todas as medidas de controle e mitigação de impactos adversos que foram apresentadas à Maju nos estudos e planos ambientais no processo de análise do licenciamento ambiental. Então, você tem que também executar, inclusive, é uma das grandes justificativas que fundamentam a necessidade de um acompanhamento, tá bom? Só passando para vocês aqui, a gente ainda está na primeira etapa das condicionantes, tá? A gente já vai falar das condicionantes específicas ainda. Tenho ainda mais duas desse ponto de vista geral. Essa aqui, executar e seguir fielmente o plano de lavra. Por que eu destaquei esse aqui? Porque aqui, inclusive, já está inserido uma exigência específica dessa atividade de extração mineral, que é um estudo chamado plano de lavra. O que é esse plano de lavra? Na verdade, é todo o planejamento que vai acontecer naquela extração, desde as etapas iniciais, do preparo da área de extração, da questão do desmatamento, da retirada da camada do estéreo, como é que vai funcionar
toda a etapa de extração, desde o ponto 1, que é o preparo da frente de lavra, até a extração propriamente dita, passando aí pelas medidas de controle de impactos, passando aí pelas medidas de recuperação ambiental. Todo o planejamento, o fluxograma operacional daquela lavra tem que estar nesse plano de lavra. Então, aqui tem um cronograma das atividades, tem as recomendações cobrindo rigorosamente as medidas e tem as medidas de controle ambiental que estão propostas dentro aqui do plano de lavra. Então, você tem que executar também. O plano de lavra, ele é um estudo específico, mas também entra no mesmo contexto de estudos ambientais. Esse plano de lavra, geralmente, ele é assinado ou por um geólogo, ou por um engenheiro de minas, ou se você for um engenheiro, por exemplo, engenheiro ambiental, com algum curso muito forte, uma pós-graduação, um mestrado, que possa realmente provar para o CREA que você tem essa atribuição para assinar o plano de lavra. Mas eu sempre indico vocês a fazerem, vou até botar o P aqui, ó, o P de parceria, tá? Se você não é geólogo ou engenheiro de minas e quer trabalhar com mineração, o que eu recomendo demais que você faça isso. Mineração é uma grande riqueza de oportunidades. Faça parcerias com profissionais que podem estar fazendo esses trabalhos com vocês, tá bom? Porque aí você consegue alavancar aí seu negócio ambiental e faturar bem mais do que se você ficar só estudando para poder assinar um monte de coisa, tá bom? Então faça parcerias, que eu destaquei por causa do plano de lavra. Outro item e último aqui desses condicionantes gerais, comunicar a Maju qualquer alteração na atividade, seja de paralisação, reabilitação ou encerramento, para análise dos passivos ambientais e arquivamento do processo. Vou destacar isso aqui, porque para vocês realmente entenderem que é qualquer alteração que ocorra, inclusive se houver uma paralisação temporária ou um encerramento das atividades. Porque como é que acontece? O que acontece em alguns casos? O empreendedor, ele não termina a vigência da licença para encerrar as atividades. Por exemplo, essa licença ela é vigente até 2022, mas em 2021, ano que vem, ele pode encerrar as atividades. Então, encerrou as atividades, tem que ser comunicado ao órgão ambiental. Geralmente, o órgão ambiental ele manda um ofício exigindo que seja cumprido e seja executado de forma imediata as medidas colocadas no PRAD que foi apresentado, um plano de recuperação de áreas degradadas. Já que você encerrou as atividades, tem aquelas medidas que são colocadas no decorrer da atividade e depois que a atividade ela é encerrada. E aí ele exige que você implemente de forma imediata a paralisação, o processo de recuperação ambiental da área, inclusive prove através de relatórios periódicos, fotografias que você está fazendo o trabalho, para que ele realmente, o órgão ambiental realmente constate que está sendo feito, tá bom? Então, só para destacar isso para vocês, e aqui a gente encerra as condicionantes mais gerais. Eu vou até botar um G aqui de condicionantes gerais dessa licença. Condicionantes gerais dessa licença aqui. A gente encerra com esses principais condicionantes. E aqui a gente entra mais num ponto mais específico, que são as condicionantes com prazo. O que são essas condicionantes com prazo? Como o próprio nome já fala, ele estabelece prazos, datas definidas para você apresentar aquelas exigências. No item anterior, você não viu que tinha data específica, ele só falava lá, apresentar, colocar os estudos em práticas, informar qualquer medida de alteração, mas não tinha nenhuma data, nenhum prazo. Aqui ele já estipula datas e aí já entra a parte mais importante no processo de acompanhamento, que é você não perder prazo. Escuta bem o que eu estou falando, anota isso aí, grava, nunca mais esquece isso que eu vou te falar agora. Se você quer atuar na consultoria de licenciamento, você tem que botar como uma das prioridades mais importantes na sua carreira, no acompanhamento de empreendimentos, o cumprimento de prazo. Você não pode perder prazos relacionados à licença ambiental, porque perda de prazo significa multa, significa cancelamento de licença, significa indeferimento de processo. Prazo é algo extremamente importante. Então, nesse canal aqui, não sei se você está me vendo pelo YouTube, ou talvez você esteja me vendo pela própria comunidade LPCA Ambiental, tá bom? Se você está me vendo pela comunidade, aqui tem uma aula. No módulo 2 eu falo uma aula onde eu dou um modelo de planilha de acompanhamento para você nunca perder prazo na sua vida. Se você seguir o passo a passo que eu falo, você nunca vai perder prazo. Você está me vendo pelo YouTube, em algum local desse canal aqui tem mais de 100 aulas práticas sobre licenciamento ambiental, sobre mercado ambiental na prática. Você vai ver uma aula onde eu falo sobre essa planilha, tá? Então, crie uma planilha, coloque todos os prazos, de modo que todo dia você abre o computador,
olhe para essa planilha e não perca prazo, porque se você perder prazo, você corre um sério risco de você perder cliente, de você realmente sair do mercado ambiental, porque ninguém vai querer te contratar, tá bom? Então vamos lá, dito tudo isso, preste bastante atenção que a gente vai entrar nas condicionantes com prazo. Agora, vamos lá, primeira, publicar o recebimento dessa licença, e aqui, ó, no prazo de até 30 dias corridos, subsequente à data da sua concessão, em cumprimento ao decreto, ele fala no decreto. Você vai publicar, você vai contratar um jornal, você vai entrar em contato com algum jornal de circulação local e vai falar para ele que você está precisando fazer uma publicação de recebimento de licença, porque você tem a publicação de requerimento, quando você publica, quando você vai requerer uma licença, protocola, formaliza a solicitação junto ao órgão ambiental através de um protocolo, você tem que publicar também uma publicação de requerimento, e aí, quando você recebe, você tem a publicação de recebimento. E aí, o jornal vai fazer todo o procedimento, vai te informar o que precisa. Geralmente é um modelo, o órgão ambiental te dá um modelo de publicação, tá bom? Para você estar publicando esses atos de requerimento e de recebimento de licença. Então, aqui você tem um prazo de 30 dias para fazer isso. É mais do que suficiente. Inclusive, eu recomendo o seguinte, no mesmo dia que você recebe a licença, você já publica, porque você já pega a cópia da publicação, a cópia do jornal e já envia para o órgão ambiental, e aí você já mata aqui essa condicionante. Não fica procrastinando, não, deixando para amanhã, tem 30 dias, e acaba que você perde o prazo nessas procrastinações, tá bom? Pegou a licença, já manda publicar, não tem conversa. Então, essa é a primeira. Afixar no local, segunda, afixar no local do empreendimento, no prazo de até 30 dias corridos também, discorrido subsequente à data de sua concessão, que foi aqui no caso 4 de fevereiro de 2020, tá bom? Placa indicativa do licenciamento ambiental, então tem aqui uma placa indicativa, ó, do licenciamento ambiental, de acordo com o decreto municipal, e ele diz aqui fundamento, alterado pelo decreto municipal tal, conforme o modelo fornecido pela Maju. Então, o órgão ambiental ele vai te dar um modelo de placa que você tem que mandar produzir com os dados da licença para elas serem afixadas lá no empreendimento. Afixadas onde? Num local que permita uma visualização fácil, tanto da população que circula a circunvizinhança do empreendimento, como na fiscalização do órgão ambiental. O fiscal ele tem que chegar no empreendimento e já ver licenças ambientais, CTF do IBAMA, protocolo de atendimento de condicionantes e a placa indicativa. Ele tem que chegar e olhar. Você tem que planejar essas atividades aqui com o empreendedor, com o seu cliente, de modo que o fiscal não precise de nenhuma orientação de ninguém para encontrar esses documentos, encontrar essa placa. Ele não tem que pedir, perguntar onde é que está a placa. Não existe isso de perguntar onde está a placa, de perguntar onde está a licença. Ele tem que chegar no seu escritório fiscal e ver tudo no escritório do seu cliente que estou falando, tem que ver todas as licenças, a placa tem que estar muito visível, por isso que é uma placa, inclusive uma placa grande, tem um tamanho lá bem significativo para tornar mais fácil ainda a visualização. Então, tudo isso aqui é importante. Isso aqui já determina aqui, ó, a primeira coisa que você tem que fazer quando você receber a licença ambiental, na prática, publicar, mandar fazer a placa e colocar a placa no local. A primeira coisa é isso, tá bom? Então, aqui já marca as primeiras atividades pós-licença ambiental emitida. Solicitar, terceira, solicitar a renovação da presente licença com antecedência mínima de 120 dias, outro prazo extremamente importante para você colocar na sua planilha, tá bom? Com antecedência mínima de 120 dias da expiração do seu prazo de validade, conforme a resolução CONAMA LISLA 237, tá bom? O que quer dizer com isso aqui? Quer dizer o seguinte, vou aqui voltar para o início dessa licença. A validade dela é até 4 de fevereiro de 2022. Então, você tem que colocar na sua planilha que 120 dias antes de 4 de fevereiro de 2022, essa renovação dessa licença, ela tem que estar protocolada no órgão ambiental. Não é 120 dias antes, você está começando a fazer os trabalhos de renovação. É estar protocolado. Então, se tem que estar protocolado com 120 dias, com 180 dias, 200 dias de antecedência, você já tem que estar iniciando os trabalhos de renovação, porque a renovação da licença é um processo de licenciamento comum. Tem lá uma porrada de documentos que você tem que apresentar, aí você apresenta, eles vão analisar. Então, tem que ser antes, tem que ser muito antes. Tudo isso tem que estar na sua planilha. Você não pode
perder em hipótese nenhuma. Deixa eu procurar aqui, achei aqui, ó. Você não pode perder em hipótese nenhuma esse prazo. Mas lá, o que acontece se eu perder esse prazo aqui? O que acontece? Vamos dizer que eu perdi o prazo em 120 dias. Acontece o seguinte, você vai entrar no processo de renovação. Você tem até a data de vencimento da licença para apresentar, requerer um processo de renovação daquela licença. Porém, você perde o direito de prorrogação automática de prazo. O que é essa prorrogação automática de prazo? É o seguinte, vamos dizer que você deu entrada aqui com 120 dias. Se o órgão ambiental demorar mais do que 120 dias para apresentar a nova licença, aquela licença ela é automaticamente prorrogada até que o órgão ambiental decida entregar a licença e faça o andamento do processo de renovação da licença, conforme o procedimento interno dele. Então, você tem um respaldo aí jurídico da resolução CONAMA 237, de que você não precisa se preocupar, o empreendedor não precisa se preocupar se o órgão ambiental demorar mais de 120 dias, tá bom? Se você não respeitar esse prazo de 120 dias, você perde esse direito. Você perde o direito de prorrogação automática, ou seja, deu uma entrada lá com 115 dias de antecedência, perdeu o direito de prorrogação automática dessa licença. Se o órgão ambiental passar mais do que o tempo da vigência da sua licença, tem que paralisar a atividade até que a nova licença seja emitida. Então, você vai estar sujeito a multas e penalizações pelo órgão ambiental. Então, um dos prazos mais importantes da sua vida é esse aqui. Não me venha perder um prazo desse numa licença ambiental. Você tá assinando sua carta de demissão, sua carta de... enfim, você sai do mercado se você perder esses dados aqui. Então, preste atenção. Terceiro item aqui, ó, no caso é o quarto item aqui. Apresentar no prazo de 30 dias certidões negativas de débitos municipais, do CNPJ do imóvel, do ano em exercício. Aqui são documentos administrativos que você solicita junto à Secretaria de Finanças do município, vai depender de cada município. No meu caso aqui é Secretaria de Finanças, e eu só estou colocando aqui porque são exigências da licença, e se são exigências da licença, você tem que tomar de conta disso aí, já que você é o consultor ambiental especializado em licenciamento. Você tem que dizer, ó, vou falar para o seu cliente, é o seguinte, tem que solicitar essas certidões negativas aqui e enviar para o órgão ambiental. Todos esses documentos aqui, eles são apresentados no ato de requerimento dessa licença. Porém, por que eles pedem aqui na condicionante? Porque, se você perceber aqui, ó, essa licença foi emitida em 4 de fevereiro. Se ela foi emitida em 4 de fevereiro, o processo iniciou em 2019. Então, em 2019, eu tinha esses documentos aqui relacionados ao ano 2019, relacionados a uma vigência lá pré-estabelecida. Esses documentos não têm vigência eterna. Ele tem um prazo de validade. Então, o órgão ambiental não fica solicitando, toda vez que se vence, fica solicitando novo. Por isso que ele pede aqui para você estar sempre atualizando esses documentos. A mesma coisa aqui com relação ao alvará, ele pede aqui, ó, apresentar no prazo de 30 dias, cópia do alvará de licença para localização e funcionamento do ano em exercício, conforme lei e tal. Por que ele pede isso? Isso aqui também é solicitado no requerimento, igual a esse aqui, ó. Só que, quando eu dei entrada no processo, foi em 2019. O alvará, ele é emitido a cada ano, a cada janeiro de todo ano, então ele tem vigência de 1 ano. Então, o documento de 2019 não tem mais validade, eu tenho que apresentar um de 2020. Então, para ele não estar pedindo isso e atrasando o processo de análise da licença por causa desses documentos, ele pede nas condicionantes para você apresentar com prazo de 30 dias. Então, você tem que orientar o empreendedor que dentro de 30 dias ele tem que ter esse alvará, que é um documento administrativo, geralmente emitido pela Secretaria de Infraestrutura ou Secretaria de Finanças do município, vai depender de como funciona aí a administração pública do teu município. Então, tem que ver como é que funciona isso aqui. No meu caso, é a Secretaria de Infraestrutura, o alvará, e a Secretaria de Finanças, certidão negativa de débito, tá bom? Cercar e sinalizar no prazo de 60 dias a frente de lavra, não apenas para demarcar a área da atividade de extração, mas também para evitar acidentes com pessoas desautorizadas e ou fauna. Então, é o seguinte, ó, isso aqui é muito importante. Uma das primeiras atividades práticas que você tem que fazer numa atividade de extração é demarcar a área que vai ser realmente explorada naquele momento. Por quê? Porque o que acontece? Quando você tem aqui o licenciamento dessa área, você tem plantas georreferenciadas, você tem documentos cartográficos, você tem os documentos da licença, requerimento, só que para o funcionário que vai efetivamente
extrair o mineral lá na área de extração, ele não está vendo quais são as barreiras, quais são os limites daquela área. Então, você tem que pensar numa forma para que o funcionário conheça quais são os limites da área que realmente estão aqui dentro do escopo dessa licença, que estão autorizadas a ver a extração. Porque se você não fizer isso, o funcionário ele pode extrapolar a área, ele pode avançar a área que foi permitida e acabar impactando as áreas circunvizinhas do empreendimento. E se caracteriza como crime ambiental. Eu já peguei casos onde isso aconteceu e o funcionário não sabia que estava passando da área e o empreendedor foi multado por causa disso. Teve que pagar uma multa altíssima, teve que recuperar as áreas circunvizinhas. Então, isso é um problema que você não pode deixar acontecer. Tem que delimitar. A forma de delimitação ela vai variar conforme o caso. Geralmente, eu coloco piquetes nas extremidades da área que foi licenciada e oriento realmente os empreendedores a reconhecerem aqueles piquetes como uma área que ele pode trabalhar só ali dentro. Você não pode cercar realmente a área, porque senão você vai limitar o transporte interno dentro da área de extração. Você pode prejudicar as atividades de lavra. Então, coloca os piquetes, eu geralmente coloco piquetes estrategicamente dimensionados e oriento os empreendedores. Olha, aqui esses piquetes eles foram instalados para vocês realmente saberem até onde vocês podem ir na extração. Não pode avançar esses piquetes aqui, porque se você avançar, você vai estar causando um crime ambiental e deixando o empreendimento em risco. Então, eles já ficam cientes disso. Então, isso aqui é uma das primeiras atividades. Inclusive, nessa aula aqui eu vou trazer um exemplo prático disso mais na frente, tá bom? De um evento de sucesso, um caso de sucesso onde a minha consultoria, ela fez um trabalho realmente de delimitação eficiente e cumpriu com os pré-requisitos que está sendo exigido aqui. Vou mostrar na prática para você daqui a pouquinho, tá bom? Então segura aí. Outra condicionante com prazo. Apresentar no prazo de 30 dias subsequentes à data da concessão da licença, certificado de regularidade do Cadastro Técnico Federal, famoso CTF-APP. Por que eu estou mostrando isso? Porque é mais uma atividade de acompanhamento que você tem que ter, porque esse CTF, ele tem validade de 3 meses só, ele é trimestral, então você tem que estar sempre renovando esse CTF, inclusive é um dos documentos que o fiscal ele exige quando ele chega no empreendimento desse aqui, por mais que tenha licença, então você tem que estar sempre renovando, em 3 meses, esse documento tem que estar na parede, e é mais uma atividade que fundamenta a necessidade de um acompanhamento. Então você tem aqui 30 dias para apresentar o CTF atualizado a partir da emissão dessa licença. Outra condicionante com prazo, realizar a demarcação aqui, ó. Ele fala mais especificamente daquela condicionante que eu acabei de falar para vocês. Realizar a demarcação e a sinalização da frente de lavra através de piquetes ou outro tipo de marco, ele deixa livre, tá bom? Devendo os mesmos constatarem de forma georreferenciada ou no mapa geoambiental, de forma a evitar mineração fora da área autorizada pelo DNPM, que hoje é ANM. Então, você tem uma área que foi autorizada tanto pela licença ambiental como pela Agência Nacional de Mineração, e você tem que mostrar para o funcionário que vai extrair que ele não pode ultrapassar essa área. E por que você tem que fazer isso? Qual é o resultado que você tem que dar com isso aqui? Eu vou mostrar agora um exemplo prático para vocês de uma atividade de extração, inclusive essa atividade que essa licença aqui está relacionada, onde a gente fez realmente a delimitação da área e você vai ver agora quais são os efeitos disso para a parte ambiental. Vou compartilhar aqui com vocês agora. O pessoal, que está aqui um estudo de caso, tá? Isso aqui é a área que aquela licença ela está se referindo, tá bom? E o que acontece aqui? Aqui é um produto de um trabalho de aerofotogrametria que eu fiz usando drones nessa área, tá bom? Eu falo, tem uma aula aqui no meu canal, onde eu falo detalhadamente sobre como você pode utilizar a aerofotogrametria para fazer trabalho de licenciamento ambiental, como é, o que é realmente aerofotogrametria, mesmo que você nunca tenha visto um drone na sua vida, você vai entender na prática como você pode utilizar esse equipamento, tá bom? E aqui é um dos estudos de caso que eu fiz, a análise aerofotogrametria, aqui com o uso de drones, e eu estou trazendo aqui imagens do processamento dos dados para vocês verem na prática os efeitos de uma boa demarcação
de área de lavra. Então, aqui está, vocês estão percebendo que está aqui a área de lavra. E percebam também que toda a área circunvizinha dessa lavra aqui, ela está preservada. Tem um nível considerável de preservação ambiental. Então, está havendo aqui na prática um processo de controle de impactos ambientais significativo nesse empreendimento de extração mineral. Por que está havendo isso? Porque eu coloquei piquetes de delimitação aqui nessa área que possibilitaram que os funcionários soubessem aonde exatamente eles podem explorar e onde eles não podem. Com isso, eu fiz com que os impactos sejam concentrados, limitados à área diretamente afetada e que as áreas circunvizinhas sejam preservadas dentro de um contexto de controle de impactos ambientais que está inserido tanto nos estudos plano de controle ambiental como no próprio plano de recuperação de áreas degradadas. Então, aqui é um videozinho que foi feito no processamento e a gente realmente percebe aqui o nível de detalhamento muito grande que as áreas circunvizinhas estão sendo preservadas nesse empreendimento e é justamente graças ao trabalho de delimitação da área, de orientação e acompanhamento junto aos funcionários dessa atividade. Então, aqui é um exemplo prático do porquê que você deve fazer essa delimitação e do resultado que você tem que gerar com essa delimitação. Dito tudo isso aqui, eu vou voltar aqui para a licença, para a gente dar continuidade a essa aula sobre atendimento de condicionantes ambientais. Então, está aqui, ó. Por isso que você tem que estar realizando demarcação, sinalização da frente de lavra, e aqui a gente vai ver isso em outros pontos. Nesse outro ponto aqui, ó, apresentar no prazo de 60 dias cópia do registro de licenciamento expedida pelo DNPM, que hoje é a ANM, tá? Agência Nacional de Mineração, quando do registro da mesma e contrato do profissional responsável pela empresa. O que o órgão ambiental está pedindo aqui? O órgão ambiental está pedindo que, dentro desse prazo de 60 dias, você apresente um documento chamado registro de licenciamento. O que é esse registro de licenciamento? É um documento expedido especificamente pela Agência Nacional de Mineração que realmente finaliza a autorização para a efetiva exploração do bem mineral. Dentro da atividade de extração mineral, você tem um órgão, que é a Agência Nacional de Mineração, que está envolvido no licenciamento. Então, você tem o órgão ambiental e tem a Agência Nacional de Mineração. Elas andam em paralelas. É licenciamento ambiental e licenciamento minerário. Quando o órgão ambiental libera a licença ambiental, essa licença ambiental tem que ser encaminhada para a Agência Nacional de Mineração e a Agência Nacional de Mineração vai liberar um documento chamado Registro do Licenciamento, Registro de Licença. E esse documento chamado Registro de Licença tem um prazo de validade, que é um prazo de validade diferente da licença ambiental, tá bom? E esse registro de licença, o órgão ambiental está exigindo que você apresente no prazo de 60 dias. Geralmente, esse prazo de 60 dias, ele é muito generoso aqui. Geralmente demora bem mais do que isso. Quando demora bem mais do que isso, você tem que pedir prorrogação desse prazo e justificar porque o ANM não liberou esse documento registro de licença. Se você tem alguma dúvida sobre isso aqui, sobre registro de licença, que a gente entra mais uma parada de licenciamento minerário, que eu não vou focar aqui, mas manda a sua dúvida, vai lá no meu direct no Instagram, ou vai lá, ou então comenta aqui embaixo nesse vídeo, tá bom? E aí a gente vai tentar solucionar essas dúvidas relacionadas ao DNPM, que hoje é a ANM, tá bom? Só mostrei aqui para vocês que também é uma condicionante com prazo. Outra condicionante, apresentar a Maju quadrimestralmente relatório de gerenciamento de resíduos sólidos conforme PGRS apresentado, contendo em anexo cópia de contratos, recibos, certificados ou notas fiscais, entre outros, das empresas coletoras, recicladoras e ou incineradoras responsáveis pelo destino final dos resíduos sólidos da empresa, conforme termo de referência da AMAJU. O que ele está falando aqui nessa condicionante com prazo? Ele está falando o seguinte: foi exigido um PGRS na etapa de análise para a emissão dessa licença. O órgão ambiental entendeu que, nesse caso, é necessário a apresentação de um PGRS. E agora ele está exigindo que seja executado, que realmente as medidas lá de gerenciamento de resíduos sólidos, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos perigosos, e você coloca em prática. E ele quer que você prove, através de quê? Relatórios quadrimestrais. Outro motivo extremamente importante para
a necessidade de acompanhamento. Como é que você vai apresentar quadrimestralmente relatório de gerenciamento de resíduos sólidos se você não tem acompanhamento no empreendimento? E se você não apresentar, se o empreendedor não apresentar, o que acontece? Cancelamento da licença ambiental. Tá ali em cima, eu mostrei para vocês. Não atendimento de condicionante pode levar ao cancelamento dessa licença. E o cancelamento dessa licença é a perca de todo o investimento, toda a energia, todo o tempo gasto para essa licença ambiental sair, tá bom? Então, é muito importante que você realmente mostre isso com segurança para o empreendedor. Primeiro, se convença que seu trabalho é importante, porque a grande maioria de estudantes recém-formados acha que não tem importância o seu trabalho, isso é um grande mito, tá? Então, se convença, estou mostrando para vocês aqui, essa aula vai durar mais ou menos umas 2 horas de aula, então estou mostrando para vocês na prática, primeiro se convence, para você poder convencer o empreendedor, para você mostrar com segurança a necessidade do seu trabalho para ele, tá bom? Então tá aqui, e aqui ele se estende, ó, implantar e cumprir rigorosamente o plano de controle ambiental, o relatório de controle ambiental, implantar o plano de recuperação de áreas degradadas. Então esses 3 aqui, ó, são condicionantes relacionadas aos estudos ambientais que você apresentou na etapa de análise. Não é só elaborar, você também tem que executar. Então, aqui ele está exigindo que você execute esses estudos. Outra condicionante com prazo que eu destaquei para vocês: preservar a vegetação circundante ao empreendimento, viabilizando a formação de cerca verde e proteção das drenagens naturais existentes na propriedade. Vou perguntar mais uma vez para vocês aqui nesse estudo de caso. Essa condicionante está sendo cumprida, sim ou não? Na opinião de vocês, só que vocês imaginem aí. Essa condicionante está sendo cumprida aqui nesse caso? Vocês acham o quê? Deixa eu voltar aqui para deixar a imagem melhor ainda para vocês verem. Vocês acham o quê? Que está sendo cumprido ou não? A vegetação circundante está sendo preservada. Está tendo aqui uma situação de cinturão verde que está protegendo, está isolando os impactos ambientais. Enfim, os grandes benefícios que o cinturão verde traz no empreendimento. Está sendo colocado em prática isso aqui. Pela imagem, é óbvio que está. E essa imagem aqui, ela é enviada, eu envio essa imagem aqui para o órgão ambiental para provar que o meu trabalho está sendo feito, que o empreendedor está trabalhando dentro da responsabilidade com o meio ambiente, que essa atividade aqui ela está acontecendo com sustentabilidade ambiental. Então, executar estudos ambientais é garantir na prática a sustentabilidade do empreendimento. Vocês estão vendo aqui na prática, aqui está claro, atividade de extração significativa aqui, a área preservada ao redor, porque está havendo um trabalho de acompanhamento. Se não tivesse havendo trabalho de acompanhamento, provavelmente essas áreas estavam todas degradadas, você tinha aqui mineração fora da área que está delimitada. Provavelmente isso é o cenário que acontece quando não tem um acompanhamento, um cenário de desastres ambientais. Nesse caso aqui, não vai acontecer porque tem um acompanhamento de um técnico responsável, de um consultor ambiental de licenciamento, que eu estou ensinando vocês a serem. Então, está aqui, ó, vegetação circundante. Como é que eu provo? Só mandar aquela imagem para o órgão ambiental já é o suficiente para provar isso para eles, tá bom? Então, está aqui mais uma. Quando da solicitação da renovação dessa licença, apresentar o relatório de acompanhamento das atividades técnicas ambientais, está aqui RATA, é um nome estranho para você colocar no estudo, né? Tudo bem, RATA, elaborado de acordo com as diretrizes apresentadas em termos de referência. Como eu falei, todo estudo ambiental tem o quê? Um termo de referência. Então, por que eu destaquei isso aqui para vocês? Quando o empreendedor ele for renovar essa licença, tá bom? Quando ele for renovar, ele tem que provar para o órgão ambiental que toda a vigência daquele empreendimento no decorrer da licença teve um acompanhamento, não só pelo atendimento das condicionantes que estão aqui em cima, mas também porque ele tem que apresentar esse relatório. Esse relatório nada mais é do que o resumo de todo o acompanhamento ambiental do empreendimento, desde a data de emissão até a data de vencimento, com documentação fotográfica, com protocolo de atendimento de condicionante, a assinatura do consultor que acompanhou, do técnico, da equipe que acompanhou. Então, se ele não tiver acompanhamento, simplesmente ele não renova a licença. Isso se ele chegar até a data de renovação da licença antes do empreendimento, antes dessa licença ser cancelada por falta de atendimento de condicionante. Então, está aqui, ó,
mais uma justificativa para você falar com o empreendedor na hora que você for fechar seu contrato de acompanhamento contínuo, contrato de acompanhamento no empreendimento, beleza? Então, para você que achava que a licença ambiental ela marca o fim do seu trabalho, pelo contrário, ela marca o início de uma porrada de trabalho que você vai fazer durante toda a vigência e até além da vigência da licença, porque depois renova, tem um prazo de análise daquela renovação, depois a licença é emitida com mais 2 anos de vencimento, e essa licença aqui tem um tempo reduzido, um tempo pequeno, um tempo consideravelmente pequeno de validade. Geralmente as licenças têm 3 anos de validade, 4 anos de validade. Isso aqui, o órgão ambiental ele foi bem rigoroso, colocou apenas 2 anos de validade. Então, tem muito trabalho pela frente. Outra condicionante, controlar periodicamente os índices de emissões gasosas das máquinas de caminhões. Outro exercício para você, pesquisa sobre índice de fumaça negra, cara. É um trabalho de monitoramento essencial que você tem que colocar sempre com atividade, se for uma atividade de indústria, tiver um maquinário que gere fumaça, que gere emissão atmosférica e que é muito simples de fazer. Então, dá uma pesquisada sobre como funciona índice de fumaça negra, pesquisa sobre isso, porque você vai aprender a fazer esse trabalho na prática, e esse trabalho tem que estar aí dentro do seu planejamento de acompanhamento das atividades que tem algum aspecto de emissão atmosférica no fluxograma operacional, como, por exemplo, extração mineral. Extração mineral, você tem caminhões que estão fazendo a extração, você tem maquinário pesado que estão liberando lá emissões atmosféricas do motor de combustão interna de combustível. Você pode ter o equipamento lá que está gerando aí emissão atmosférica. Indústrias, por exemplo, indústria de fabricação de telhas e tijolos. Você tem as chaminés que liberam emissões atmosféricas. Você tem que estar monitorando o índice dessas emissões. Então, pesquisa sobre isso aqui que é muito importante para você, tá bom? Outra condicionante, monitorar a questão dos ruídos, é outro trabalho que tem que ser feito, ou por você, ou por algum trabalho de parceria que você tenha, tá bom? E, por último aqui, manter sempre atualizados os documentos como certificados, registros, licenças, outorgas, no caso aqui, se ele faz captação de manancial, autorizações, certidões e alvarás, entre outros, que se fazem necessários no âmbito da legislação federal, estadual e municipal. Então, tem que estar sempre atualizando os documentos. Que tipo de documento? CTF, por exemplo. CTF é um documento que se vence em 3 meses. Você tem que estar atualizando esse documento sempre. O fiscal não pode chegar no empreendimento, por exemplo, e ver que o CTF está vencido. Porque CTF vencido mostra que não está tendo acompanhamento, mostra que o empreendedor não está renovando, não está cumprindo a condicionante, pode gerar uma infração, pode gerar uma multa. Sem falar também das multas automáticas que o IBAMA pode estar emitindo, sem nem precisar ter fiscalização. E com isso, a gente finaliza aqui essa análise prática da condicionante de licença ambiental da atividade específica de extração mineral. Então, faz o seguinte, se você tem alguma dúvida dessa aula, comenta a sua dúvida aqui, ou então vai lá na minha página do Instagram, eu vou colocar aqui na descrição os links para a minha página do Instagram, o meu canal do Telegram, que tem mais de 700 estudantes recém-formados, eu coloco informações todos os dias lá sobre a prática do mercado, o mercado ambiental, como você pode entrar nesse mercado que é cheio de oportunidades. Você viu aí, ó, uma atividade de extração mineral que é muito comum, a quantidade de trabalho que tem, a quantidade de oportunidade que tem para você, e você, às vezes, por não saber enxergar, acaba pensando que não tem oportunidade de atuação. Então, manda sua dúvida, dá uma olhada nos outros vídeos, que tem mais de 100 vídeos voltados para a prática, fala comigo, fala o que você achou dessa aula, dá teu feedback se você não gostou, coloca sugestões aqui também. Esse material é feito para você, tá bom? Então, se é feito para você, nada mais justo do que você participar. Coloca sua sugestão de tema. Eu tenho certeza que eu vou ler e eu vou colocar aqui, fazer o máximo para colocar esse conteúdo para você também, tá bom? Então, valeu, até a próxima.